Olá, flautista! Tudo bem com você? Otávio Blois por aqui e hoje eu tô aqui para te ajudar com 7 passos para você evoluir na flauta mesmo sem tempo para estudar. É isso aí, você deve estar pensando assim, não, Otávio, você está brincando comigo? Quer dizer, se eu tenho pouquinho tempo, quase nada de tempo para estudar, eu posso evoluir tocando flauta? Pode, você pode sim. E como eu sempre digo, independente se você toca flauta por hobby, por missão, por profissão, independente da sua idade, do seu nível técnico ou ainda do estilo musical que você gosta, você pode sim evoluir na flauta. E mesmo quase sem tempo para estudar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que evoluir na flauta é uma coisa muito legal e importante, mesmo que você não toque profissionalmente. Às vezes a gente tem aquela ideia que eu vou evoluir na flauta, eu vou investir em conhecimento na flauta só se eu for ser um profissional. Não! Você pode evoluir mesmo tocando por hobby ou por missão, porque é algo que você ama fazer. E não tem coisa melhor do que fazer ainda melhor aquilo que a gente ama. E o primeiro passo que eu tenho para falar aqui para você é: encontre alguns minutos do seu dia para estudar. Então o que acontece? Existe um mito que a gente tem, que todo flautista, todo mundo que está estudando o instrumento tem, é que você precisa de horas diárias de estudo para evoluir, para aprender um instrumento. Não, isso não existe. Você precisa de apenas alguns minutos para estudar, para você poder evoluir no instrumento. É claro que se você pretende de repente ser um profissional tocando, você vai precisar de mais tempo, se dedicar muito mais. Mas se você estuda por hobby, por missão, é importante apenas que você separe alguns minutinhos do seu dia para poder evoluir no instrumento. E uma dica importante aqui, você precisa fazer com que esses minutos acabem virando um hábito, um lazer para você e não uma tortura, aquela coisa de você se cobrar, eu preciso estudar, eu tenho que estudar. Não, se você faz disso uma rotina, ela acaba virando um hábito e acaba sendo alguns minutos do seu dia que você vai se alegrar, que isso vai realmente virar um lazer para você. Segundo passo importante aqui que eu tenho para falar para você é o seguinte: depois que você encontrou esses minutos para estudar, você precisa de 3 coisas importantes, que esse é o nosso segundo passo: foco, concentração e organização. Ou seja, é a maneira como você vai se dedicar para esses minutos. Então não adianta você começar a estudar, você separou 20 minutos do seu dia para estudar. E aí de repente você estuda e volta e meia você pega o celular, precisa responder mensagem, precisa olhar o celular. Ou de repente você está estudando num lugar que tem muito barulho e te chamam o tempo todo. Então é importante você ter foco, que é a sua meta que você precisa. Então você tem um foco, você precisa estudar por aquele motivo, né? Porque você precisa melhorar, avançar, evoluir. Você precisa da concentração, que é você não dispersar, como eu falei agora. E você precisa da organização, que é o que você vai estudar e como você vai estudar. Então, o segundo passo aqui, ter foco, organização e a concentração. Terceiro passo importante aqui para você, estou olhando aqui porque fiz uma colinha aqui para não errar nesses 7 passos para você aqui. Terceiro passo é você organizar uma agenda de estudos. Então não adianta você separar alguns minutos, você pensar em foco, concentração e organização e não ter uma agenda de estudos. Então esses pequenos minutos que você organizou, eles precisam estar numa agenda. E uma dica legal desse terceiro passo aqui é, se possível, organize sua agenda. Por exemplo, no domingo é onde você vai preparar a sua semana de estudos. É o que eu falo muito para os meus alunos, até hoje eu faço isso. Porque eu ainda estudo, se você não sabe, eu ainda estudo, eu preciso de tempo para estudar, para continuar evoluindo também, mesmo trabalhando profissionalmente com flauta. Então o que eu faço? No finalzinho do meu domingo, à noite de repente, eu vou lá e penso assim, segunda-feira, bom, eu tenho tantos minutos para estudar em tal período.
Na terça-feira, bom, terça-feira eu já consigo estudar um pouquinho mais no finalzinho da noite. Na quarta-feira. Então eu preciso organizar essa agenda de estudos. Isso é um grande passo para que você faça de que esses minutos realmente virem um hábito para você. Quarto passo importantíssimo aqui. Esse é muito legal e é uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar. Que nada mais é do que lance um desafio para você. Olha só, lançar um desafio, criar um desafio para você. E o que é esse desafio, Otávio? Olha só, quando eu falo de desafio, é você se desafiar a conquistar algo, a chegar numa meta. Isso tem a ver com foco, tá? Que a gente falou em um dos passos aqui. Então esse desafio pode ser, por exemplo, ao final desse mês eu vou estar com a minha sonoridade muito mais limpa na flauta. Então você está com um som que você não está contente, então você põe uma meta. No dia 30 do mês de abril eu vou estar com um som mais limpo. E você foca nessa meta. Ou, por exemplo, essa semana eu vou conseguir tocar aquela música que faz tempo que eu estou pensando em tirar essa música. Então lançar um desafio para você é um grande passo para você evoluir também na flauta. Seguindo aqui, tá? O nosso quinto passo muito importante, que é uma forma que eu falo muito para os alunos, de principalmente você que de repente não faz um curso ou não tem um professor, é uma forma de você saber realmente medir a sua evolução. É uma forma de você fazer uma medida de saber se você está evoluindo realmente, que é grave-se tocando, ou seja, gravar você mesmo tocando. Simplesmente pegar o celular lá e, se possível, no final, no último dia que você se preparou para estudar da sua agenda, por exemplo, você fez uma agenda de estudos de domingo, de segunda a sábado. No sábado, no seu último dia de estudos, você pega o celular, simplesmente liga lá e grava a música que você estudou, ou grava uma escala em 4 tempos para ver o seu som, e aí sim você ouve e vê a sua evolução. E se toda semana você faz isso, você tem como saber se o seu estudo está sendo realmente eficiente. Então esse é o nosso quinto passo. Sexto passo aqui para você evoluir estudando, tocando flauta, evoluir na flauta, mesmo quase sem tempo para estudar, não se compare com outros colegas, outros flautistas tocando. Olha só, não se comparar é algo muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa que eu ouço bastante dos alunos, é o seguinte, professor, eu estou tão desanimado porque tem um amigo meu lá que tem quase o mesmo tempo para estudar, ele estuda ao mesmo tempo que eu e ele está evoluindo tanto, eu vejo o vídeo dele lá no Instagram tocando, ou ele coloca lá no YouTube, ou ele me mandou um vídeo tocando, a gente fala vídeo, né, porque hoje na verdade acabou sendo uma coisa muito normal, né, postar você tocando, né, um vídeo seu tocando. Mas assim, então é uma coisa que isso desanima um pouco a gente. Você compara a sua situação tocando com o outro. E é uma coisa legal que eu vou te falar para você aqui, você não deve se comparar com ninguém. A única comparação que você deve fazer é com você mesmo. Isso é uma coisa que eu aprendi, que me ajudou muito na época de estudantes e eu passo para todos os meus alunos. Não se comparar com outros estudantes tocando. E como que a gente faz isso? Olha só, primeira coisa, se você criou desafio para você, se você tem uma meta, você tem foco, isso já é um grande passo, porque você começa a ver o que você tem que vencer os seus objetivos e não um objetivo de um outro estudante. Olha só que legal isso. E aí você vai falar assim também, não professor, mas é difícil isso, essa história da gente não se comparar e tal, é um pouquinho complicado. Você não vai ter como não deixar de assistir um vídeo de alguém, só se você não tiver rede social, se você não tiver um colega flautista, se você não tocar em nenhuma banda, nenhum lugar junto com alguém, é impossível evitar você ver alguém tocando. Então uma dica legal para quando você vê alguém tocando legal, você
Ao invés de se comparar, encare isso como uma inspiração. Ou seja, olhe, ele está tocando legal, está bonito, pense assim, poxa, eu vou chegar lá também. Então se inspire na pessoa que você viu tocando bem, ao invés de se comparar. Beleza? E o nosso sétimo e último passo aqui, muito legal e importante, que é essencial, que na verdade eu deixei por último aqui, que é siga as técnicas certas. Utilize as técnicas certas de estudos. Isso é muito importante. Não adianta você organizar esses 6 passos que eu falei aqui para você e nesse sétimo passo mais importante, que é quais técnicas você vai utilizar, você não utilizar as técnicas certas de estudos. Aí sim você está perdendo tempo realmente. Beleza? Então esses foram os nossos 7 passos. Resumindo aqui rapidinho, primeiro passo, encontrar os minutinhos do seu dia. Segundo passo, ter foco, organização, concentração. Terceiro passo, uma agenda, organize uma agenda. Quarto passo, lance um desafio para você mesmo. Quinto passo, grave-se tocando, grave você tocando ao final da organização da sua agenda de estudos. Sexto passo, não se compare com outros estudantes tocando flauta. E o sétimo passo, siga as técnicas certas. Então é isso aí. Lembrei aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu tenho um curso Flauta para Iniciantes, um curso muito legal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse curso, clique no link aqui na descrição desse vídeo, conheça mais sobre o Flauta para Iniciantes. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, deixa um like e se inscreve aqui no canal que tem muita coisa de flauta para você. É isso aí, valeu e até mais!